Olá, tudo bom? Eu sou a professora Francisca Patrícia e hoje vamos dar continuidade aos conteúdos do último bimestre de 2021. Vamos iniciar falando sobre crônica reflexiva. Você pode se perguntar, mas nós já não ouvimos falar tanto de crônica nas Olimpíadas? Ouvimos sim, mas vamos dar uma pincelada, observar algumas características desse tipo de crônica, que é a crônica reflexiva, tá bom? Como eu disse, nós falamos das crônicas lá nas Olimpíadas, nos vídeos sobre Olimpíadas de Língua Portuguesa, que tinha como tema, a crônica é o exercício de um olhar atento e crítico. Então, só para lembrarmos que vocês já ouviram falar desse gênero, então vai ser praticamente uma revisão. A crônica reflexiva, ele é um olhar atento e crítico, por quê? Porque, como vocês já sabem, ele vai pegar temas comuns do nosso cotidiano e transformar no texto. É interessante essa crônica que tem no livro de vocês, no livro didático, na unidade 7, Generosa Vingança. Nós vamos ler uma parte dele, mas eu gostaria muito que vocês o lessem completo lá no livro. É uma crônica bastante interessante. Diz o seguinte: passei num ponto da calçada onde sempre passo, e já não era a mesma calçada. Justo no dia anterior, eu havia me detido naquele ponto, surpresa de nunca ter reparado na árvore que agora me atraía. Um ficus. Mas, para lá de toda definição botânica, uma presença majestosa, um verde amplo como campo suspenso. Plena harmonia de ramos e folhas, de luz refletida e sombra projetada. O tronco plural. Ficus nunca tem um único tronco, mas uma entidade tronco feita de filamentos, acréscimos, ondulações. Projetava-se um tanto sobre a rua para escapar dos edifícios. Reparei, não sem uma ponta de inquietação, que raízes haviam quebrado uma parte da calçada e protuberavam no asfalto. E me iludi pensando que as autoridades, sempre tão cegas, não reparariam nesse avançar. Repararam. Passei na calçada onde sempre passo, e todo aquele trecho, antes acolhedor como um bosque, havia sido brutalmente despido. Uma luz descarada alastrava-se como inundação por toda parte, rodeando o tronco que justo no dia anterior eu havia acariciado com o olhar. E não havia uma única folha. E aí ela continua. Como nós já falamos da crônica e no mês de agosto, lá para as Olimpíadas de Língua Portuguesa, eu vou pincelar alguns pontos aqui para recapitular essas características e qualquer coisa vocês podem voltar nos vídeos do canal para poder fazer essa revisão, tá bom? Então, olha só, a crônica reflexiva, ela vem com essa denominação reflexiva porque ela vai pegar uma temática ampla, uma temática social, e a partir da narração levantar uma reflexão sobre aquilo, sobre o papel da natureza, no caso. Eu já disse que não vou dar spoiler, mas eu quero muito que vocês terminem, concluam a leitura da crônica anterior. Então, ela é reflexiva porque ela vai levantar uma reflexão específica a partir da temática que fica subentendida nas entrelinhas da narrativa. Então, ela vai pegar um fato comum. Você vê que a narrativa ela começa falando que passava na calçada, no seu dia a dia, uma coisa peculiar, corriqueira. Ela vem com essa proposta de encantamento, né? De trazer o encantamento a partir daquela temática, aquele comum, visto sobre uma ótica de encantamento, com o objetivo de entreter. Vocês sabem que originalmente as crônicas apareciam nos jornais e justamente com o objetivo de entreter a partir de uma notícia ou de um fato. Criava-se a crônica em cima daquilo, para os jornais, para poder levar o leitor ao entretenimento. Só que a crônica reflexiva, além de induzir ao entretenimento, leva também à reflexão. Então, elas, como eu já falei, podem ser inspiradas em notícias e reportagens. E a partir delas, cria-se uma narrativa. A diferença é que nós teremos um texto narrativo.
com poucos personagens no geral, como vocês já sabem, e é um estilo muito criativo. O grande diferencial da crônica para o texto jornalístico que nós estudamos ao longo do ano é justamente essa criatividade na hora de abordar, inspirada em um tema comum do nosso dia a dia, ela criar todo um jogo narrativo. Ela vem num tom de conversa, um tom mais despretensioso, como se ela estivesse dialogando com você, leitor, é como se ela estivesse aí ao seu lado, contando os fatos. Na crônica reflexiva, é bastante perceptível as impressões do cronista, como ele sente, como ele vê. Você observa que lá no texto anterior, ela diz o seguinte, olha, no dia anterior eu havia acariciado a árvore com o olhar. Então, é a impressão dela, acariciou por quê? Porque quando ela passou no dia anterior, ela achou muito bonita a árvore, chamou a atenção aquela árvore. Por isso ela usa, acariciou com o olhar, ela olhou e ficou com aquela imagem na cabeça. Antes de dizer adeus, é válido ressaltar que a crônica reflexiva, volto a repetir, qual é o grande diferencial dela? Que geralmente ela vai pegar uma temática social ou até mesmo pessoal, mas que seja comum entre as pessoas, para, por meio de um texto narrativo, levantar uma reflexão. Vocês vão perceber que lá no finalzinho da crônica, porque a crônica não foi lida completa, lá no finalzinho da crônica, ela conduz vocês a fazerem uma reflexão sobre a temática. Certamente tem alguma coisa a ver com natureza, que começou lá falando da árvore e tem alguma vingança lá. Que tal ler essa crônica e descobrir qual foi a vingança que foi relatada pela autora? Bem, nós nos vemos no próximo vídeo. Não esqueçam de ler as crônicas que estiverem no livro didático de vocês, responderem os exercícios e, quem sabe, produzir até mais crônicas, mesmo que não sejam para as Olimpíadas. Tá bom? Nos vemos no nosso próximo encontro e até breve.